Olá, meninas, boa noite. Boa noite, Vanessa, Leide, Joelma, deixa eu ver, Larissa. Bom, hoje vamos ter a nossa terceira aula de letramento e alfabetização. Neste sábado agora, esse próximo sábado, eu vou liberar a quarta aula de letramento e alfabetização para vocês, tá? Algumas coisas para avisar, né? Hoje é o último dia de entrega de estágio. Último dia, é a segunda entrega. Sabe aquela que não deu certo? Quem teve problema, inclusive, teve uma de vocês que teve problema de entrega de estágio, né? Hoje é a entrega, né? A pessoa não está aqui ainda, mas hoje é o dia da entrega, né? Então, é hoje, né? Semana que vem não teremos também de novo aula síncrona, né? Nós teremos aula gravada, porque vocês terão prova de letramento e alfabetização, né? Na semana que vem. Vocês terão na semana que vem o início de cultura brasileira, se não me engano, são 2 aulas. Deixa eu só confirmar. São só 2 aulas. Opa, já bonito aqui. Isso mesmo, são 2 aulas. Dia 1º, vocês também não têm aula presencial, síncrona, né? Porque é a segunda chamada das provas presenciais, tá? Quem não fez alguma prova tem que fazer o pagamento do boleto, né? Pedir lá na solicitação de serviço, pagar o boleto e fazer a prova liberada nesse dia, no dia 1º de dezembro. Depois, no dia 6, dia 8, nós teremos a recuperação, que é quando a gente não atinge todos os objetivos, né? Da prova. E aí, dia 15 de dezembro, vocês já estão em férias. É isso. Então, esses são os avisos que eu deixo para vocês, tá? Na semana que vem, não sei se eu falei, mas semana que vem também é o dia da entrega do projeto integrador em grupo, a segunda entrega, né? Seria como se fosse a recuperação, tá? Então, a partir de agora, a gente não vai ter mais aula presencial, né? Ou síncrona, né? A gente só vai ter aula gravada, né? Porque agora é prova, prova, prova. Mas não esqueçam, pelo amor de Jesus, né? Não esqueçam que hoje a segunda entrega do estágio, entrega final do estágio, fica de DP, se não entregar. Hoje a entrega, hoje não, semana que vem a entrega do projeto integrador segunda entrega do projeto integrador, né, a final, né, a Alice colocou, ficou feliz, deu tudo certo no estágio no trabalho, beleza, então já tá ótimo, arrasou, é isso. Na outra semana tem a prova, dia 24, a entrega do projeto integrador, no dia 1º são as provas de... Não tem prova. Não tem prova. Acho que a gente entrega de alguma coisa, não. Deixa eu ver. Eu já esqueci. É a segunda chamada das provas presenciais. E dia 8 é o dia da prova de recuperação, né? Nesse dia 8 eu não terá conteúdo nenhum, mas eu estarei aqui no polo, tá? Então, qualquer coisa vocês podem vir e tudo mais. Quem sabe a gente faz uma festinha de fim de ano, né? Se vocês toparem, a gente faz aqui uma coisinha bem simplesinha, né? Ainda seguindo as recomendações da OMS, que agora tem menos distanciamento, né? Aqui no estado de São Paulo tem menos distanciamento, mas ainda com todas as precauções, né? Então, se vocês quiserem, vir dia 8, tá? Então, joguei no ar, né? Joguei no ar, assim, quem sabe, vamos lá. Bom, tem um barulho aqui ótimo, se vocês estão escutando, que é do ventilador, porque, como vocês sabem, eu estou assando em brasas, né? Porque está muito quente, mesmo sendo 7h15 da noite. Está muito quente, tá? E tem outro detalhe que eu esqueci. Não esqueçam de fazer as outras avaliações previstas lá no AVA, né? Eu nem lembro mais qual é, mas é a AGP, a AGP. Eu sei que tem 2 outras, né? São aquelas que não dão notas, mas dão aquele 100% de participação. Então, não esqueçam, pelo amor de Cristo, não esqueçam de realizar essas atividades, porque elas reprovam se diminui a sua quantidade de nota lá, na pontuação, lá para baixo. Então,
já sabem, não esqueçam de fazer nada, confiram disciplina por disciplina tudo que precisa ocorrer. Cultura brasileira vai ter só 2 aulas, né? E assim como práticas pedagógicas, elas não têm prova, mas cultura brasileira tem uma avaliação dentro do. Tem uma avaliação, não esqueça, essa avaliação reprova se não fizer. Se não me engano, o fim dela, acho que é agora também em dezembro. Então, ela reprova, então, se não fizer. Então, já sabe, não esqueçam de fazer tudo que tem que fazer lá no AVA, tá bom? No mais, bora para a aula, né? Nossa terceira aula, só relembrando que a 4ª aula eu vou disponibilizar no sábado para vocês. Letramentos e alfabetização. Hoje vamos ver o ciclo de alfabetização nos anos iniciais, o ciclo fundamental, práticas e intervenções pedagógicas. Então, o sistema de escrita alfabética, né, ou chamado também como CEA, né, e a aprendizagem, o desenvolvimento da leitura e a aprendizagem e o desenvolvimento da produção de textos escritos e orais, ela tem aquela necessidade de fazermos compreender a consolidação da alfabetização, né? Então, quando é que vai consolidar essa alfabetização? É logo de cara? É logo no primeiro ano de alfabetização? Lembrando, né, que a gente tem os 5 anos de ciclo 1, né, dos anos iniciais, sendo que o primeiro ano é o ano alfabetizador. Termina no primeiro ano? Não, vai terminar lá no terceiro, se você tiver muito sucesso lá pelo segundo. No segundo já termina, no final do segundo. Mas isso vai mesmo consolidar lá pelo terceiro ano, tá? Então, não se sintam tristes que o aluno não tenha conseguido ou que você não tenha reparado que eles não tenham conseguido. É algo que vai consolidando mesmo aos poucos, né? Não é algo que a gente pegue rapidamente, né? Especialmente uma combinação de signos, né? Mas o meu filho aprende joguinho rapidinho, como é que outra criança não consegue? Jogo, ele é mais lúdico, né? Você vai porque está se divertindo. A aprendizagem de códigos, né? Que é o que chamamos as letras, né? E números, ele leva mais um tempo, porque são 27 códigos que nós temos alfanuméricos e 10 códigos numéricos. Aliás, 27 códigos, 26 códigos, 27 estados, 26 códigos alfabéticos, não alfanuméricos, alfabéticos e 10 códigos numéricos, né? Então, totalizando aí 36 códigos alfanuméricos. Então, e a combinação entre eles, né? Então, isso demanda tempo, né? Então, por isso que a gente vai chamar isso de consolidação da alfabetização, quando ele consegue interpretar esses códigos organizados, transmitindo algum tipo de informação, né? Mas qual é a diferença entre alfabetização e letramento, né? Espera só um instantinho. Alfabetização e letramento, né? É a mesma coisa? Mas também não é. A alfabetização, ele é a apropriação do sistema de escrita alfabética, né? Só que para poder você se apropriar do sistema de escrita alfabética, é necessário o uso e a função, entender os usos e as funções sociais da leitura e da escrita, né? Que é o letramento. Então, eles são diferentes, mas eles são interligados, né? Um necessita do outro, né? Então, a alfabetização é a apropriação, quando eu consigo compreender os signos em toda a sua plenitude e a combinação. Já esses signos, esses novos códigos combinados, né? Vai dar o que chamamos de letramento, porque aí você vai fazer o uso social, o uso coletivo para se comunicar. A gente já aprende desde criança a usar um tipo de código que é feita pela fala, né? Mas por que a gente utiliza esse código? Pela assimilação. Tinha um comercial, que era até do Danoninho, né? Que era uma criança pequena, óbvio, né? Danoninho, e a mãe, né, dando Danoninho para a criança, e ela pergunta assim: você gostou, filho? Eu gostei. Né? Por que ela fala eu gostei? Né? Porque ela vai fazendo associações, né? Pelo que ela já aprendeu.
Então, ela sabe, ela está apropriada da questão da fala, ela consegue utilizar, tanto que se ela fala eu gostei, mesmo sabendo que está errado, eu consigo compreender. Então, eu já estou apropriado na questão da comunicação, só não está ajustado, mas já estou apropriado. Então, quando você vai para a escola para alfabetizar, é também para também se letrar, que é você ter o uso e as funções sociais da leitura e da escrita, só que para isso eu preciso estar alfabetizado, ter essa apropriação do sistema, ter essa apropriação dos códigos, da compreensão desses códigos, da combinação desses códigos, né? E como isso vai ter algum tipo de relevância, né? Como eu vou fazer esse registro, né, simbólico, né, através desses códigos, né, desses signos, da fala, né? Então, é isso a diferença de uma para a outra, tá? Então, elas são diferentes, né? Uma é a apropriação, né, que é a alfabetização, e a letramento é o uso e função social, né? Mas elas precisam intrinsecamente uma das outras, né? Uma da outra, né? Então, o sistema de escrita alfabética, né? As propriedades do CEA que o aprendiz precisa reconstruir para se tornar alfabetizado. Então, primeiro são as características, né, que vão tornar essas propriedades do CEA, né? E o professor ele precisa criar situações sistemáticas de ensino desse sistema, porque as normatizações e as convenções do nosso sistema de escrita dificilmente serão apreendidas, não é aprendidas, aprendidas, sabe? Aprender de modo espontâneo pela criança. Até porque o sistema de alfabetização, ele não é assim, um abraço-tempo, né? Não é algo agradável. A criança ela começa a compreender mais como uma certa imposição, efetivamente, do que, por exemplo, se fosse um joguinho, né? Ela consegue decorar até os desenhos dos signos, mas dar significado a esses signos, essa esse é o X da questão, né? Então, ele não é algo que vai ser aprendido logo de momento, né? Vai levar um tempo, é normal, é por isso que eu até falei. Não se frustrem se o aluno ele não conseguiu compreender, mas se ele consegue jogar muito bem, estou fazendo algo de errado. Não. Cara, são, como eu falei, 36 códigos alfanuméricos, né? Combinados entre si. E isso é muito louco. É muito louco. Não há o que dizer. É muito louco. Eu vou falar para vocês das características, só estou procurando aqui. Onde está o livro de vocês? Tá aqui. Desculpa, gente, eu precisei dar uma espirrada. Por isso que eu fechei a câmera e tirei o áudio. Achei. Então, lá no livro de vocês, lá na página 94. Opa! Ai. Agora vai. Opa! Foi. Tem as características, né? Eu vou ler para vocês essas características, porque elas. Quais são? Porque elas por si só elas já são bem interessantes para serem faladas, né? Primeiro, escreve-se com letras que não podem ser inventadas, né? Que tem um repertório finito, ou seja, que tem um fim e que são de diferentes de números e de outros símbolos, né? As letras elas têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na sua identidade, embora uma letra assuma formatos variados, né? A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada, né? Então, essas são as características da alfabetização, tá? Então, uma letra ela pode se repetir no interior de uma mesma palavra em diferentes palavras, ao mesmo tempo que distintas palavras compartilham as mesmas letras, né? Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras, né? As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que os substituem.
As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro, e certos sons podem ser notados com mais de uma letra. Além de letras, na escrita de palavras se usa também algumas marcas, né, que são os acentos, que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas, onde aparecem. As sílabas podem variar quanto às combinações entre as consoantes e vogais, né? Então, pode ser consoante vogal, consoante, consoante vogal, consoante vogal, vogal, consoante vogal, consoante, só vogal, o vogal e a consoante, vogal, consoante, 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 vogal, consoante, consoante. Já vou explicar isso direitinho, tá? Mas a estrutura predominante no português é a sílaba consoante vogal, né? E todas as sílabas do português contêm ao menos uma vogal. Então, no mínimo, em português, tem que ter obrigatoriamente uma vogal. Deixa eu abrir aqui o Jamboard. Vou mostrar para vocês item por item. Me falem se estão aparecendo aí. O Jamboard está aparecendo aí, tá? Podem abrir o áudio para falar se o Jamboard está aparecendo, viu? Aparece no próprio vídeo. Então, peraí. Agora acho que vai aparecer. Agora vai aparecer. Calma, que agora vai aparecer. Então, esse é o Jamboard, né? Que é a lousa digital. Deixa eu pôr aqui para mim, um pouquinho mais para baixo, que aí eu vou ver. Então, vamos voltar ao item 1, né? Do livro, desse quadro, né? As propriedades. Escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que são diferentes de números e de outros símbolos. Esse eu nem preciso usar necessariamente o Jamboard, né? Eu não posso, mas eu vou usar, tá? A gente sabe quais são as letras, de A a Z, não sabemos? Não sabemos? Sabemos, né? A, B, C, D, E, F, G, H, Y, J, K, L, M... Falei Y, gente, tô falando sério. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, esses são os nossos códigos que eles são finitos. Então, nós já sabemos, não vou escrever cada um desses códigos aqui, porque não é necessidade, como vocês já sabem. Como é que é criar um novo código? É eu dizer que isso aqui, ó... Opa, cadê a canetinha aqui? Dizer que isso aqui, ó... Ué? Ah, tá. Realmente não vai. Dizer que agora vai. Dizer que isso aqui é um código. Ó. Não, isso aqui é um código. Fui infeliz. Pensei numa coisa e fiz outra. Vamos lá. Isso é um código. Então, isso seria criar um novo código. Por quê? Vocês conhecem que código é esse? O que vocês deduzem que é esse código? Não tem como deduzir, né? Porque esse não é um código normal, né? Não é um código normal. Então, por isso que ele não a gente vai usar apenas aqueles códigos, que é o A a Z, né? Em português, a gente tem, inclusive, algumas adaptações de códigos, né? Que a adaptação mais conhecida é o C cedilha, né? Que tem a cobrinha embaixo, né? A minhoquinha embaixo. Mas nos países eslavos, o C ele recebe, por exemplo, acentuações gráficas, né? Assim e assim, né? Então, isso é o código, né? Porque ele é utilizado lá.
mas não é utilizado aqui. Então, ele não tem nenhum sentido para a gente aqui no Brasil. Esses dois últimos que eu fiz, né? Com o acento agudo e o acento grave. Né? Eles não têm sentido. Então, por isso que ele vai aprender com um repertório que chamamos de finito. Né? Nossa, eu tenho uma borracha maior, acho que o meu dedo é melhor. O meu dedo é mais grosso que a caneta. Beleza. Né? Então, isso que é a compreensão de que as letras não podem ser inventadas e que tem um repertório finito, né? E que são diferentes de números e outros símbolos, né? Então, a letra C que eu escrevi aí, ela não é um número, né? Tanto que a gente às vezes gosta de fazer algumas brincadeiras como essas daqui, ó. Né? Deixa eu ver. Opa. Ó, 43510, né? Ah, também tem o 7, que também é utilizado. 2. O 4, às vezes a gente faz as brincadeiras da internet, ele fica com uma representação do A, né? Mas é um outro tipo de código que é utilizado. O 3 fica com representação de E, o 5 com representação de S, o 1 com representação de I. O 0, né, que é essa bolinha cortada no meio, significa 0. Fica com um código de 0, de O, perdão. E o 7 fica com representação de T, né? Então, já vimos algum texto assim escrito nesse formato na internet, mas isso aí é apenas uma brincadeira, né? Ops, fui apagar e fui pior. Então, é só apenas uma brincadeira da internet, né? Não é algo que a gente vai utilizar no dia a dia para aprender as crianças. A gente até sabe, faz assimilação, mas não dá, pode ser alguma trabalhar com isso na criança. Ela pode até chegar com algo assim, mas não dá para trabalhar, né? Então, isso por quê? Como eu falei, né, escreve-se com letras que não podem ser inventadas, e que são diferentes dos números e de outros símbolos. Né? A 2, né, as letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças em sua identidade. Né? Lá, inclusive, no livro, tem o símbolo do P e do Q, né? Porque o P minúsculo, ele é assim, né? E o Q minúsculo é assim, né? Ou seja, é espelhado, né? Por isso que às vezes até mesmo a criança confunde, ela acha que está fazendo certo. Também tem a questão da retina, né? Aquela criança ela, às vezes escreve espelhado pelo fato da retina não ter se fixado, feito o trabalho direitinho na hora que ela olhou e entendeu a representação, daquela confusão. Isso também está sendo formado na criança. Mas ela precisa entender que também na língua tem essas variações, né? A outra variação que tem é em relação aos formatos, né? Então, P maiúsculo, né? E o P minúsculo. A outra coisa que nós temos, que podemos utilizar o próprio Q, né? Que o Q maiúsculo é assim e o Q minúsculo é assim. Ou seja, são formatos bem distintos e que têm o mesmo sentido. A ordem das letras no interior da palavra ela não pode ser mudada, né? Que acontece muito no início da alfabetização. Então, quando a criança ela vai escrever, por exemplo, a palavra casa, né? Casa, né? Casa é assim, não, né? Casa. Então, às vezes, ela pode se confundir e escrever dessa forma, né? Colocar. Né? Então, ela tem que compreender que a ordem é essa daqui, né? Que não pode inverter, senão dá algo que fica sem sentido. Então, isso também é uma das características da alfabetização. Que uma letra ela pode se repetir no interior de uma mesma palavra em diferentes palavras, ao mesmo tempo que distintas palavras compartilham as mesmas letras. Então, é um caso de, de, por exemplo, minha casa, né? Minha casa, minha casa. Ou seja, tem, ó, a palavra minha compartilha a letra A
que tem em casa e que, por sua vez, repete 2 vezes. Então, é normal repetir esses códigos, é a combinação deles, né? Qualquer dúvida pode abrir o áudio e falar, perguntar, tá? É que nem todas as letras podem ocupar de certas posições no interior das palavras, e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras, né? É o caso, por exemplo, eu não posso escrever a palavra também, não posso escrever essa palavra também, né? A palavra também, com N, por exemplo, né? Deixa eu usar aqui. Não posso. Por quê? Ué, mas radical, que diz que, ué, para ter o também aqui, eu preciso que seja um M, porque depois da letra N, vem, antes dela vem depois dela vem um B, né? Então, antes de P e B, né, pela a regra brasileira, né, regra brasileira não, portuguesa, né, é um M. A mesma forma a gente vai ver na palavra alho, né? Não, essa aqui eu vou usar mais para frente, no outro exemplo, que é da produção de sons diferentes. Que as letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem. Ou seja, ela tem um formato dela que é dela mesma. Eu não posso simplesmente alterar. Tá? As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos, né? Que é, por exemplo, a palavra alho, né? Eu usar no outro exemplo. Por quê? Esse som aqui, alho, é um som bem característico que tem no português e tem no italiano, né? Só que lá é substituído com um G, né? É G, né? Aí seria G. Ups. Seria G. Mas como a nossa língua é portuguesa, né? Então, vamos desprender aqui. Então, olha só. A palavra alho, né? Ela, nessa junção do L e H, ela vai dar esse som estranho, né? De um L meio mudado, né? Então, não fica alo, né? Fica alho, né? Então, isso faz com que as notas, as letras notam segmentos sonoros menores, né? Ou seja, tem um sentido bem específico dentro dela e que é menor que uma representação, né? E voltando para isso, a gente tem até o item 8, né? Que as letras têm valores sonoros fixos, né? Ou seja, toda vez que eu usar o LH, o som vai ser esse em português, vai ser lho, né? Então, baralho, né? Lhama, né? Então o sentido vai ser sempre esse da utilização. Da mesma forma que quando eu falo B, né, de bala, bola, né, eu vou usar o que chamamos, por exemplo, a letra B, a letra P, né, B e P são letras que são chamadas de plosivas, né? Isso eu aprendi quando eu fiz o curso de letras, né? E que a gente aprende, né, como que é a questão da sonoridade, das palavras, né, linguística que a gente aprende isso, né? Então, esse som de plosivo, o plo, né, plosivo, né, ele vai ter a mesma característica para a utilização. Toda vez que eu ver a letra P, eu vou fazer o mesmo tipo de movimento, né, de som. Então isso eu já sei que quando eu ver a letra P, eu já sei que eu tenho que fazer exatamente esse movimento com a boca. Ele vai ter um referente, né? É isso que eu preciso fazer para oralmente dizer aquilo que a pessoa quer passar, porque é um código comum, né? A língua é um código comum, né? Do jeito que eu estou falando em português e vocês estão me entendendo, então essa língua ele é o código comum, ou seja, há uma comunicação entre gente por conta disso, a língua, né? E então, por isso que toda vez que eu ver o LH, eu vou lembrar que eu tenho que falar né?
que é com a língua meio que forçando, né? Lho, e que vai sair esse som. Né? Além de letras, na escrita de palavras usam também algumas marcas, né, que são acentos que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem. Né? Vou dar aqui um exemplo maravilhoso que isso acontece em português. Vamos ver. Aqui mesmo, como não fica muito fixo para escrever. Que palavra que eu escrevi aí? Podem abrir o áudio para falar. Secretária. Na verdade, eu escrevi Secretaria. 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 Mas vocês estão vendo que a segmentação desses códigos está igual para secretária? O que vai mudar é justamente a utilização do acento. Aí vira secretária, né? Então, nós temos aí duas formas de códigos idênticos que são marcados com o que chamamos de acentos, né? Que são as marcas, né? Que modificam a tonicidade e ou o som das letras ou sílabas onde aparece, né? Vou escrever aqui a palavra now. Alguém sabe o que é now? Vamos ver se vocês sabem o que é now. Ó, a Larissa colocou uma coisa bem interessante. Minha mãe ensinava que mamãe tinha que ficar sempre do bebê e do papai, né? Mamãe é o M, né? A letra M, e o bebê, né? Letra B, e o P do papai, né? Uma boa também, isso mesmo. É técnica, né? Para poder a gente lembrar, né? Now, já que ninguém respondeu, porque eu acho que ninguém sabe. Now é aquelas embarcações que, inclusive, que utiliza, né, que é grande, tipo, anda junto com as caravelas, né, a nau, se não me engano, é a maior que caravela, né, ou é o contrário. Não sei se estou falando besteira, mas a nau, ela é grande e ela traz pessoas, traz, como é que é o nome? Produtos, que é o nome, carregamentos, né, e tudo mais. Então, é isso. Então, vocês estão vendo que now eu escrevo assim, mas antigamente, assim, bem antigamente, now se escrevia assim, ó, now. A gente quase não usava muito U, né? A gente usava muito né? Então, eu escrevia dessa forma. Só dar um exemplo para vocês verem como é que a função do tempo vai também mudando algumas coisas para poder fazer essas marcações. Now, né, na forma antiga, ela escrevia da mesma forma que a gente escreve a palavra não, né? Ou seja, quando eu coloco um acento aqui, esse não, né, ele ganha um som que não está representado por esses códigos, né? Que é uma repetição da letra N, né? Que é anasalado, né? Não, né? Então, quando eu sei que quando eu pegar uma letra A com essa cobrinha em cima do A, eu vou ter que fazer um som anasalado, né? Então, isso eu conseguia diferenciar antigamente de now, para não, né? Now, né, que é uma embarcação, e não, que é uma negativa, né, que é um advérbio, né? Então, eu usaria aí uma diferenciação do acento para poder diferenciar um substantivo, né, que é a now, de um advérbio, né, que é o não, a palavra não. E as sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais. Isso aqui eu vou precisar deixar a tela bem do ladinho aqui para poder ver, né? Que a nossa forma mais comum é essa aqui, ó, CV, né? Que não é comando vermelho, tá? O CCV, CVV, CVC, né? V, VC, VCC e CCVCC. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 .
Bom, então vamos lá. Como exemplo de CV, a gente pode usar a palavra tá. Tá. Não a palavra, isso aqui, perdão, é uma sílaba só, né? A palavra tá, né? Mas pode ser a sílaba de está, né? Estará, né? Sílaba tá. Então eu sei que tem um valor simbólico, um valor sonoro, né? CCV, né? Eu posso usar a sílaba lhe, porque L é uma consoante, H também, e o E é a vogal, né? Já o CVV, eu posso usar como CAI, né? Que tem um valor sonoro, né? Uma consoante, duas vogais. Agora, CVC, eu posso usar RIR. Vogal, eu posso ter, né, na palavra, por exemplo, a palavra saúde, né, a consoante U está sozinha. Então, eu posso ter gente, estou falando muito errado, perdão. Na palavra saúde, a vogal U pode ficar sozinha na sílaba. Estou falando errado. Então, a gente pode usar a palavra U, a letra U. Na palavra, a letra U. Já na vogal, na consoante, a gente pode usar geralmente ar, né? Né? Também, por exemplo, errado, né? Então, a vogal, né? A primeira vogal, a primeira sílaba é ER, né? Depois RO. Então, é uma VC e depois uma CV. VCC, né? Estou tentando lembrar uma aqui, para falar a verdade, né? Estou bem tentando lembrar, mas eu não lembro, mas é possível também. E a CCVC, né? Esse é mais difícil, né? Ele vai aparecer geralmente com... Agora, deixa eu ver. Não. Vai aparecer umas palavras aportuguesadas, né? Que são utilizadas, de outras línguas e que são assimiladas pelo português, né? Mas eu não tenho nenhuma lembrança de uma aqui. Apesar dessa explicação, gente, meio doida. Dúvidas? Dúvidas? Apesar dessa explicação muito doida? Entenderam? Mesmo eu estando muito louco assim para explicar? Não. Então, ótimo. Mas é basicamente isso. Então, essa explicação, essas características, elas são é o mote do que vai ter que aprender nesse período, né? Então, como é que a criança vai ter que aprender isso rápido, né? Ela vai aprender em um mês? Não, é óbvio que não, né? Você falou que a minha explicação foi muito louca. Então, é óbvio que a criança não vai aprender logo no primeiro mês isso, né? Isso vai levar, demanda tempo e demanda esforço, né? Porque a criança, né, como eu já disse, ela não sente muita necessidade de explorar isso, porque ela não está aprendendo de modo porque ela quer, né? Ela está meio que sendo imposta, né? É que a gente vai fazendo algumas atividades que ficam mais lúdicas para auxiliar a compreensão. Mas, no fundo, a gente tem que implementar essas características dentro delas para que elas consigam compreender na totalidade, né, em sua total compreensão, o que é, de fato, alfabetizar e letrar. No caso aí é mais alfabetizar, né? Então, os grafemas representam os sons das falas, né? E o sistema de escrita alfabética ele foi inventado como um sistema de representação, né? Se vocês olharem no dicionário, tem uma... Deixa eu ver se eu acho aqui no dicionário online. Dicionário online. Com grafemas. Deixa eu ver se eu acho. É que na internet ele não tem ele já tem uma questão do som, né? Isso que é um ruim. E eu queria mostrar para vocês
a representação do grafema, tem todo o dicionário. Aqui tem, mas mais ou menos, não é bem o que eu queria, mas tem mais ou menos, né? Eu acho que eu vou usar de novo aqui o... Cadê o Jamboard? Por favor, obrigado. Vamos lá. Vamos lá. A palavra casa, né? A palavra casa, eu sei, eu escrevo desta forma. É assim, casa, né? Só que o som dela não é esse, né? Não é de C, de A, S, A. Não, é de A, sim. É de A, sim. O Lucas está falando besteira. Mas não é de A, não é de C nem de A. Mas é esse som aqui, ó. Casa. Né? Tanto que, geralmente, nos dicionários, eles aparecem nesse formato, né? Casa. Vocês podem olhar no dicionário, se vocês tiverem. Vai ter mais no físico, né? Online não vai ter tanto assim, né? Tanto que eu via na palavra grafema, ele vem assim escrito, né? Grafema, né? E para poder dar o sentido de como é esse, ele colocou do lado isso, né? Para dar o sentido do E, né? Eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Que é mais ou menos isso, mais ou menos, não é bem isso. Vocês estão vendo aí grafema, embaixo está a representação dela silábica, né? Grafema, né? E aí ela põe entre parênteses apenas o E. Então, nos dicionários, se você pegar um dicionário físico, especialmente os de inglês, inclusive, né? De outras línguas, ele traz como a gente vai utilizar esse som, ele traz também, inclusive, um guia de sonoridade, né? Dos fonemas, né? Então, quando a gente utiliza esses símbolos, por exemplo, a K para poder dizer que é a letra E, K para dizer que é a letra C, isso aí está utilizando um grafema, porque esse é o som que sempre vai ser representado por essa, quando for visto nessa parte da fonética, é a letra, som da letra K, né? Então, é por isso que a gente chama isso de grafemas, né? Então, os grafemas representam os sons das falas. O sistema de esquema alfabético foi inventado como sistema de representação. Então, até mesmo a parte desses símbolos, ele é complexo para a criança, porque ela vai questionar. Ué, por que eu não posso escrever casa com K? Ué, por que eu tenho que usar S em casa se o som é de Z, né? E em português, inclusive, tem um outro problema que é bem interessante, que é relacionado aos sons do R, né? E do... É o do R, né? Que eu tenho carro e tem caro, né? Então, onde eu tenho um som de R mais forte, um R mais fraco, né? Então, isso também é representado por um grafema, né? Então, isso aí são feitos por exemplo, carro são 5 letras com quatro grafemas, né? E a palavra caro, né? Também são 4 letras e 4 grafemas, né? Então, ela consegue ser representada desse formato, né? E a alfabetização, né, que é a faceta linguística da aprendizagem inicial da língua escrita, ela focaliza basicamente a conversão dessa cadeia sonora da gente, da fala, né, em escrita, né? Então, por isso que vai ter muitos questionamentos, às vezes fica muito difícil, a criança fica meio louca, assim, gente, não estou entendendo nada, o que eu estou fazendo aqui? E aí a gente parte para o que chamamos de consciência fonológica, né? Então, a consciência fonológica são conjuntos de habilidades que nos permitem refletir sobre as partes sonoras das palavras. Então, quando a criança reflete sobre os segmentos das palavras, ela está pondo em ação a consciência fonológica, né? Então, isso que está escrito, inclusive, no MEC, né? Então, atividades para desenvolver essa consciência fonológica, que é essa, entender que eu vou sempre falar daquela forma, né? Como eu vou falar, por exemplo, da palavra gostei, que eu citei logo no início, né? E não é gostei, né? Para poder ficar certinho, é gostei, né? Porque, lembra como eu perguntei? Entendeu? Então, ela vai associar, o gostei, por exemplo, com entendeu, ela vai usar o entendi para, gostei, né?
Então, nesse mesmo formato. Então, para desenvolver essa consciência fonológica, ela precisa aprender a identificar palavras que começam e terminam com o mesmo som, né? Identificar palavras que rimam e também fazer bingos de sílabas, né? Inclusive, o bingo de sílabas, eu acho que é um método muito, muito utilizado, né? Que é o que mais ela vai fazer, né? O que é esse bingo de sílabas, né? Você põe várias sílabas. Não sei se vocês já viram o Syllabox, né? Que tem no aqueles dicionários, aqueles jogos é da Coquetel, né? Aliás, não é Syllabox. Ai, deixa eu ver, para lembrar. Vamos ver se tem. Eu não lembro. Não tem, não tem. Mas é um negocinho que você vai ligando, são umas bolinhas, né, com umas sílabas, e elas são ligadas, né? Quando a gente vai fazer na escola, a gente não liga essas bolinhas. A gente explica, olha, uma tem que estar do lado da outra, né? Você não pode pular uma casinha para poder falar, para formar uma sílaba, né? Então, esse é o bingo de palavras, né? E também pode ser feito através de cartelas também, né? Para poder dar o sentido mesmo de bingo. Mas, geralmente, é formado sobre isso. Ela vai ligando, né, as palavras, né, as letras de um lado para o outro, ou de cima para baixo, voltando, todas as posições, desde que seja possível ligar uma bola à outra, né? Sem interrupção. Né? Não pode ter interrupção entre elas, ou seja, não pode ter uma outra bola, né? A gente não pode riscar, tem que ser em linha reta. Então, em uma única linha, claro, uma única linha. Então, por isso que eu falei desse jogo do coquetel, daqueles cruzadinhos coquetel, que sempre tem. Eu até gosto bastante, fico com raiva, porque eles falam assim, nossa, se você consegue 50 palavras diferentes, você é crânio, né? E é um jogo bem interessante até. Então, isso, inclusive, é bom até para vocês, se vocês pegarem, puderem pegar uma cruzadinha e ver e tentar fazer, né, aquele jogo, porque aquilo lá é um dos melhores exercícios que tem para a criança compreender a combinação para poder criar palavras até, né? E com isso, ela vai criar consciência fonológica, ou seja, ela não vai simplesmente falar tala, né, por exemplo, tala, né, com sentido de lata, né? Existe tala, né? Existe lata, né? Mas qual que ela vai saber? Qual o sentido que ela está fazendo, né? Qual é a consciência que ela está utilizando? Né? Dúvidas, perguntas? E não chegou nem na metade, gente. Deixa eu ver. Eu quero muito. Olha, não tem exatamente ele, mas tem aqui um que é bem parecido, que dá para mostrar para vocês. Imagem nova aqui. Esse aqui, inclusive, deve ser para criança mesmo, né? Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aí, ó? Aí ia chamar. É torto o nome. Nossa Senhora, nem queria lembrar esse nome. É torto, né? É o torto. E você tem que criar palavras, né, através da utilização das letras, né? No bingo de sílabas, ao invés de ter só letras, vai ter sílabas, né? Então, por isso que até é bom ver esses jogos, para vocês terem essa consciência de como vai utilizar, porque você não pode colocar algo que seja impossível no meio. Né? Toda ali tem que ter algum tipo de possibilidade. Então, quando você vai colocando cada bolinha, você já tem que pensar qual é a bolinha que vai do lado, quais são as possibilidades de palavras que ele vai conseguir realizar a partir dali. E assim vai. Conforme você vai fazendo esse jogo, ele vai ficando mais complexo. Não vou mentir para vocês, vai ficando mais complexo, né? Porque vai colocando a quantidade X de letras, né?
a mais, né? Então vai aumentando assim, bem consideravelmente a possibilidade. E eu lembro, eu gostava muito desse jogo porque ele dizia que se você criasse, sei lá, 50 palavras, você era um gênio, né? É muito engraçado. Vocês podem olhar na versão física da Coquetel, né? Nos tortos, né? Tem lá explicando, né? Se você 10 palavras é básico, 20 é não sei o quê, 30 é ótimo, é excelente, né? Ótimo, né? 40 é excelente, 50 você era o mestre das palavras, algo assim. Então, agora a leitura, né? Como que se aprende a ler, né? Poderia responder assim, lendo, né? Reais de circulação na cultura, a criança ela compreende a função social da escrita. É lendo que nos tornamos leitor. Esses dias eu estava vendo até no Facebook uma coisa que eu achei bem curiosa. Eu nem compartilhei porque eu não concordo, né? Quem não me segue no Facebook, né, de vocês, não sei. Não sei. Na verdade, não sei, porque tanta gente não sei. Depois eu passo para vocês. Eu compartilho muita coisa, porque a pessoa não sabe se eu estou bem, se eu estou tentando me assassinar, se eu estou num culto evangélico, se eu estou matando uma galinha. Então, ela não sabe, né? Mas são coisas que ou eu acho muito interessantes, ou coisas que eu acho que devem ser alertadas, ou coisas que são importantes ou engraçadas também, né? Então, é uma mistura louca, né? Mas, e também política, né? Não vou mentir, não. Tá? Política. Não vou mentir, também política. Então, eu vi isso e eu achei bem interessante, porque era até, se eu não me engano, acho que não sei se é da Conexão Literária, a página, né? Mas era algo que diz o seguinte, que como se tornar um leitor, né? E lá falando que se você começa lendo 2 páginas numa semana, 5 na outra, por dia, né? De repente você leu 20 livros no ano, né? E criando o hábito da leitura, né? E eu não gosto muito dessa palavra hábito, porque hábito implica em obrigação, né? Você tem o hábito de escovar os dentes, você tem o hábito de tomar banho, o hábito de comer. Então, isso é algo que já é meio que a gente tem que fazer. Comer já é necessidade, né, fisiológica, né? Então, mas, por exemplo, para conviver em sociedade, a gente tem que se manter asseado. É um hábito, tomar banho, escovar os dentes, né, passar desodorantes, né? Imagina o futum, né, daquele. Então, a leitura, ela não é um hábito, né? Então, por isso, como você aprende a ler? Lendo mesmo, né? Então, porque a criança, ela vai ter esse contato geralmente em casa, né? E ela gosta de fazer repetições que adultos fazem. Então, obviamente, criança que tiver um adulto que é leitor em casa, ela vai querer reproduzir aquele mesmo aspecto. Parece besteira a gente falar isso, mas é verdade. É muito importante a leitura. E a leitura ela tem talvez um outro tipo de importância que talvez não é falado aqui na parte de alfabetização e letramento, mas é muito difundido principalmente no curso de letras, né? Que da leitura as crianças elas aprendem a gravar, né? Até a gente mesmo, né? Mesmo depois de velhos, a gente consegue gravar a forma da palavra, a gente dificilmente erra a palavra, porque de tanto ler alguma vez ou volta e meia daquela palavra, a gente acaba gravando esse símbolo, né? Esse conjunto de sílabas, né? E também tem uma outra função que é bem interessante, que ela também sabe como que uma frase é formada, né? Ela grava como que é a estrutura de frases. E, óbvio, num livro vai ter estrutura de frases de tudo que é tipo. Então, tanto ver vários tipos, ela vai criar repertório de como combinar essas combinações de símbolos que são as palavras com outras combinações e formar algo que fique mais coerente, inclusive com a utilização de vírgula, não esquecer de utilizar acento e tudo mais. Então, por isso que é importante utilizar justamente esses textos que são utilizados no nosso dia a dia para ela compreender essa função social da escrita, né? Porque a gente só vai se tornar leitor lendo, né? E, além disso, ele antecipa sentidos e ativa conhecimentos prévios relativos ao texto, né? Então, como é que isso acontece, né? Então, geralmente a criança, quando ela vai ler, talvez ela não esteja alfabetizada, mas ela grava a história toda pela oralidade, né? E ela ativa essas lembranças por meio das figuras que geralmente vê nos livros. A gente não vai pegar um 50 tons de cinza e vai ler para a criança, né? Não vai, a gente vai pegar um livro voltado para a criança. Então, ela vai, tanto você escutar aquela história, que ela vai gostar,
né? A história que ela gostar, ela vai pedir para você repetir sempre, porque ela gosta, e ela vai também gravando. Então, você pode dar o livro para ela, ela não saber ler, ela vai saber ler exatamente não, mas quase que tudo que está lá escrito, porque ela grava, né? Por isso a importância da oralidade, trabalha essa oralidade e tudo mais. Por isso a importância dos pais serem leitores também, né? Se tornarem leitores, né? Então, antes da leitura realizada pelo professor, a gente tem que sempre falar sobre o que o livro vai dizer, né? Até para que a criança crie aquela antecipação do sentido, né? Porque para que esse texto ele foi escrito, né? Então tem que dar sentido àquele texto, né? O que a gente aprende ao ler esse texto, né? Então, o que a gente vai apreender ao final de ouvir isso, que a gente vai assimilar. Então, e o texto tem relação com o título ou com as figuras que ali constam, né? A gente precisa fazer essa ligação. Até porque, se for criar mesmo prazer da leitura, né, ou daquela leitura, ela vai querer ouvir mais de uma vez. Então, em ouvindo mais de uma vez, ela vai querer gravar o que está escrito ali. Então, depois de um tempo, ela não vai querer só gravar o que está escrito ali, ela quer ler aquilo ali. Dúvidas, perguntas? Ok. Então, para isso, a gente tem que se tornar professor mediador de leitura, né? Porque o professor, ele também é um modelo de leitor, né? E a leitura feita por outros é importante para familiarizar a criança com a leitura, né? Por isso que a gente iniciei justamente falando isso, que os pais leitores, eles incentivam os filhos também a serem leitores. Porque, quer queira ou não, a gente parece besteira, ou meio chavão de falar isso, mas a criança reproduz coisas que ela vê em casa, né? Então, uma criança muito agressiva, a gente tem que entender como é que é a casa dela, né? Então, se a criança é desinteressada de ler, como é que é a casa dela, né? A gente pode bater na mãe, assim, leia! Não, a gente não pode fazer isso, a gente não sabe a realidade das pessoas. Mas, felizmente, nós, professores, podemos se tornar esse modelo que preenche essa lacuna da questão da leitura, né? Como é que faz isso? Especialmente vocês que estarão na parte de alfabetização, fazendo visitas regulares à biblioteca, mostrando o livro, contando história, ativando esses conhecimentos que a criatividade, a imaginação delas, né, com outras atividades após a leitura, né, para que se torne um momento de prazer, algo que ela gosta de fazer, que ela gosta de sentir. Porque as características do texto escrito são diferentes da oralidade, né? Então, por isso. Então, a gente pode criar algumas situações didáticas, né? Aqui as apresentadas é a função social da escrita e os rótulos e embalagens, né? Já a função social da escrita, a gente pode fazer o passeio pela escola, né? Que são exemplos de coisas escritas que as crianças podem encontrar no ambiente da escola, né? O quê? Com placas de sinalização, porque tem um sentido, né? Ou seja, banheiro, secretaria, né? Cantina, refeitório, né? O nome que for. Os quadros de avisos e informações, os quadros de horário de aulas, cardápio contendo a alimentação da semana e até mesmo os mapas, né? Onde ela pode ver como é que as cidades são escritas, usando o código alfabético, né? Então, aí, onde que está a tua cidade? Ela vai procurando. Né? Óbvio que você não vai dar um mapa mundi, né? A gente tem que trabalhar com a coisa meio pequena, com não tanta informação, com pouca informação, para que as crianças possam ser possível trabalhar, ela conseguir encontrar. Já os rótulos e embalagens, a professora explica o que são e pede para que a criança leve de casa, né? Então, ela chega na casa dela, localiza e lê o nome de um produto e ditá-lo para ser registrado na lousa. Então, entre os rótulos, localizar os que iniciam com determinada letra e colocar em ordem alfabética. Então, isso também cria a consciência até mesmo da ordem das letras, né, no alfabeto. E textos orais, né, que é o nosso penúltimo item, né, que os textos orais e a linguagem oral, eles precisam ocupar mais espaço nos currículos dos primeiros anos do ensino fundamental. Até porque a criança ainda não sabe ler, ela está sendo alfabetizada. Mas a gente tem que estimular a alfabetização, então não tem que fazer ela ler, obrigando ela a ler? Não.
Então, no início, é fazer essa ligação do texto oral com o texto escrito, né? Ao compreendermos a oralidade como parte do conteúdo de ensino, entendemos que ela demanda, por parte das professoras e dos professores, o planejamento de atividades ou situações didáticas nas quais a criança possa falar, escutar e refletir sobre a língua, até especialmente para criar o que falamos antes, consciência fonológica, né? Então, as práticas pedagógicas, o que vocês acham? Elas permitem que as crianças se expressem? Vocês acham que elas permitem? Então, me diga aí, escreva aí que eu já leio, né? Elas permitem essas práticas atuais que vocês conhecem? Vocês acham que permitem? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos escrevendo aí enquanto isso, né? O que fazer, né? Então, a criança ela deve investir em situações... a criança não, a gente tem que investir em situações que as crianças possam falar, né? Porque é necessário que a criança se expresse. Quando ela se expressa, ela aprende a ser também uma pessoa escritora. E quando eu falo escritora, não é escritora Raquel de Queiroz, não é isso. Ser escritora, capaz de codificar essas expressões dela depois em modo de letras, né? Que, como eu falei, são códigos, né? Então, além disso, ela aprende a contar, relatar, opinar, planejar, argumentar, discordar ou concordar. E isso é muito importante porque ela consegue ter também a consciência da fonológica na hora de organizar como vou falar. Então, ela não vai começar do meio para o fim e depois voltar para o início. Ela precisa falar do início, contar o desenvolvimento do ocorrido e contar o desfecho nesta ordem, porque aí fica compreensível, fica coerente, né? Então, a gente, para poder fazer isso, por exemplo, podemos trabalhar com lendas, parlendas, cantigas ou travas-línguas, né? Eu confesso que eu odiava trabalhar quando aluno, tá? Trava-línguas, porque eu sempre me dava mal. Mas depois eu ficava em casa treinando e eu gravava. Por exemplo, hoje eu sei falar o rato ganhou a roupa do rei de Roma. Mas só, ela do Mafagafos eu não consigo nem a pau. E também realizar a organização do texto que nasceu escrito, ou seja, do livro, né? Quando ela pega um livro, ela consegue contar a história, dar a entonação necessária para o ritmo da história ficar coerente e tudo mais. Porque eu não vou ler assim meio robotizada, né? Não, ele tem que dar, enfatizar sensações, sentimentos, né? Então, isso ela acaba compreendendo quando ela vai partir para a leitura do texto escrito, né? Dúvidas, pessoal? Deixa eu ler aqui as contribuições. Não, ninguém fez contribuição. Larissa, Leide, Adriano e Joelma, mas tudo bem. Dúvidas, pessoal? Não, Lucas, está tudo certo. Então, tá bom. Eu tenho uma dúvida, mas não é em relação a essa aula. Posso perguntar? Deixa eu só terminar que só falta uma parte. Tá bom, obrigada. Bom, situações didáticas de produção de texto, né? Então, a produção de texto com a ajuda de um escriba, né? O que é escriba, né? Escriba é aquela pessoa que escreve para você, né? Então, para a criança não se apropriar do sistema de escrita alfabética, o professor ele apresenta o gênero textual, por exemplo, uma carta, né? Então, escolher um motivo para a produção de uma carta, para quem ela vai, né? O destinatário, como essa carta vai começar, como ela vai ser desenvolvida, como ela vai terminar. E o professor vai lá e escreve na lousa, né? Então, a produção de um texto de memória sempre tem como fundamento um texto, né? Que pode ser uma letra de música, uma cantiga, trava-língua e tal. Que a criança sabe de cor, que ela consegue recitar ou cantar com autonomia, né? Então, o professor ou a professora podem propor que cada criança escreva um trecho ou a letra toda de uma música que elas gostem muito, né? Então, nesse momento, quando ela vai falar, ela consegue organizar, ela não vai necessariamente escrever, você vai escrever. E aí ela vai fazer, vamos ver se está certo, alguém fala que está certo, está errado. Apesar que essa prática não é muito recomendável, porque acaba expondo um pouco a criança, né? Mas ver para ela, se está olhando, se você acha que está correto, né? Você tem que estar para a própria criança, né? E isso vai repetindo, né? De aluno em aluno, até que fique trabalhada essa questão da oralidade, da expressão de sentimentos e tudo mais. Dúvidas, pessoal?
Dúvidas em relação às situações didáticas de produção de texto? Não. Então, tá bom. Então, gente, é isso. Sábado eu vou ter a liberação da aula 4. Pode perguntar, Adriana, a sua dúvida relacionada à outra aula. Não é nem outra aula. Eu acho que nem seria com você, agora que eu lembrei, mas eu vou te falar. Quando eu entro lá no negócio do estágio, que eu já postei, já saiu a minha nota, graças a Deus consegui a nota máxima. Tá falando assim, documentos pendentes, falta papelada. Eu teria que mandar alguma coisa fora aquilo? Ah, tá aqui embaixo. Me bananei aqui para encontrar o microfone. Não, você vai mandar apenas o documento. Você não fez o documento presencial, você não fez o estágio presencial. O que eu recomendo, Ah, manda uma mensagem para a tutora de estágio e conversa com ela. Mas ok. acredito que não. Porque o estágio Então, vocês não fizeram presencial. Se o que eu fosse entendi era só o presencial, relatório. Lá tá falando de papelada, documentação, não estou entendendo. se fosse presencial, aí precisava. Aí tem que levar, tem que colocar o termo de compromisso de estágio, tem que colocar a avaliação do estágio, tinha que vir aqui para assinar, tinha N coisas para fazer. Mas não, como o estágio ele foi feito de modo remoto, não tem nem nada que desabone o seu trabalho. Mas, Tá bom, independente disso, ok. mande uma mensagem para a sua tutora lá de estágio, mas não tem. Para quem faz estágio apenas presencial ou apenas remoto, é só aquele documento de estágio mesmo. Tá bom, Lucas. Então tá. Muito obrigada, tá? De nada. Bom, gente, é isso. Mas calma que eu vou relembrar datas. Né? Por isso tinha pouca gente aqui, eu tinha todo mundo aqui. Tinha Vanessa não estava aqui, estava, não está mais, mas vamos lá. Hoje é a entrega a segunda entrega de estágio, né? A segunda estágio, então, pelo amor de Jesus, postem e avisem lá as colegas no grupo, tá? Para postar quem não postou. Nós temos uma aluna que não postou, que já me falou que não postou. Semana que vem não teremos aula síncrona, porque terá prova de letramento e alfabetização, justamente essa. A aula 4 fica disponível no sábado. Na semana que vem também tem a segunda entrega do projeto Integrador em Grupo. Né? A Larissa faz sozinha, né? Porque o grupo é ela mesma, ela e ela mesma. Não é isso, Larissa? Você faz sozinha, né? É você, né? Não estou enganado, não. Né? Isso, é só você que está no terceiro semestre, né? Deixa eu ver. E tem entrega do projeto integrador. E vamos ter a aula gravada de cultura brasileira, né? No dia primeiro, nós teremos aulas não síncrona, né? Assíncrona, né? Que é a aula gravada. E vai ter a segunda chamada das provas presenciais. Então, quem não fez a prova presencial por algum motivo, entre lá no seu ambiente, faça a solicitação de serviço, pague o boleto e a prova fica disponível no dia primeiro, da mesma forma, da meia-noite e 1 até as 23h59. Tá? E no dia 8 é o dia da recuperação. Então, caso vocês não tenham atingido uma nota tenham atingido uma nota abaixo de 1.500 pontos na prova, tem que fazer a prova de recuperação. Esse é automático, não precisa solicitar. É a prova de recuperação para vocês, né, atingirem a nota, né, melhor que 1.500 pontos para ter aprovação. Que eu já adianto, pelo amor de Cristo, né, Jesus, Oxalá, Buda, Shiva, por todos os deuses que tem, seja lá a denominação de vocês. Não esqueçam de realizar as outras atividades do ABA, que é a AGP, alguma coisa. É muito A, muito A. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas é muito A, é uma quantidade de A louca. Deixa eu ver. Deixa eu ver.
É muito lá. Eu sei que é na semana da recuperação, inclusive, que tem que fazer tudo, né? Tem que fazer tudo, tá? É, e na parte de cultura brasileira, que vai ter 2 aulas, tem avaliação, tem a AV1 e a AV2. Não esqueçam de fazer, tá? Por amor de Deus, de Cristo, Jeová, Eu Shiva, já fiz. Odin, façam tudo, tá? Façam tudo, tá? Então, é isso. Então, é isso que a gente tem hoje. Aí, dia 8, se vocês quiserem, né? Vir aqui, para a gente fazer uma comemoração. Eu estarei aqui. Não vai ter aula síncrona, é óbvio. Não vai ter mais nenhuma aula síncrona a partir de agora, né? Então, eu estarei dia 8 aqui, caso vocês queiram, a gente pode marcar uma comemoração, uma festinha, né? Para poder encerrar o ano letivo. Aí, caso vocês quiserem vir e tudo mais, é só aparecer, tá bom? Vou combinar lá no grupo, tá bom? Um beijo para vocês. Boas provas para vocês, né? Que vai ter algumas, vai ter mais uma, né? Que semana que vem, depois tem a de recuperação que ele fez, aliás, a segunda chamada e depois a recuperação, tá? Tchau para vocês. Tchau, Lucas. Boa noite. Vamos combinar assim, se encontrar todos. Tá ótimo. Tchau, Adriana.